Olá, amigos! Essa é uma história sobre a Catedral São Pedro de Alcântara de Petrópolis, nunca antes contada publicamente, e refere-se a dois intrépidos alpinistas de primeira viagem que se dispuseram a gravar suas iniciais na cruz colocada no topo da torre, ainda em fase de construção, apoiada somente sobre uma treliça metálica de sustentação, sem o revestimento externo, que viria a se tornar a torre em formato de um cone. A parte mais difícil foi onde a treliça cônica era tão estreita que só era possível continuar a subida pela parte de fora. Essa corajosa e arriscada façanha ocorreu nos idos anos da década de 1960. Sabe-se que a construção da catedral foi uma obra muito longa, com várias interrupções devido à guerra e à escassez de recursos, cuja primeira pedra fundamental foi lançada em 1876. A segunda pedra fundamental e o início das obras se deu em 1884 e o término somente em 1939. Porém, a torre principal, onde foram instalados os sinos e a cruz, só foi concluída na década de 1960, mais precisamente no final de 1963. Vemos aqui a catedral sem a torre, forma que permaneceu por décadas. Essas imagens são de 1963, época da construção da torre e da chegada do sino, que foi fabricado em Passau, na Alemanha. Essa rampa de madeira foi construída para a subida do sino até seu local de instalação, e foi por onde nossos heróis subiram num domingo de sol para a arriscada empreitada. Havia um casamento ocorrendo e os convidados, na parte exterior, foram as únicas testemunhas dessa incrível aventura. Essa imagem recente é da nave principal da catedral, com suas colunas em estilo neogótico, vitrôs e diversas obras de arte. Nesse espaço logo à direita de quem entra estão os restos mortais de D. Pedro II, Dona Teresa Cristina, Conde D e da Princesa Isabel, cobertos por esculturas de mármore em tamanho real. Muito mais se pode falar sobre essa obra monumental. Porém, a história da catedral está fartamente documentada no Instituto Histórico de Petrópolis e em diversos outros locais, inclusive na internet, motivo pelo qual não é necessário me estender muito mais sobre esse assunto. Mas vamos ao objetivo desse vídeo, que é na parte externa da catedral, hoje recentemente reformada. Estamos aqui na rua ao lado da catedral, a rua São Pedro de Alcântara, para dar início ao voo que vai comprovar que as gravações na cruz foram realmente realizadas. Será mesmo? Ao final saberemos. Temos que ir com muito cuidado, pois está ventando bastante e não queremos que ocorra algum acidente. Iniciando a aproximação, podemos ver já do lado esquerdo da imagem a Avenida Keller e à direita a catedral. Podemos observar o telhado, que tem uma inclinação bastante acentuada. E subindo mais um pouco, vemos a torre, em estilo gótico, que empresta uma beleza ímpar à catedral e no seu cume sustenta a cruz. Vemos de perto o esmerado acabamento da base que suporta a parte cônica da torre. Continuando a subida lentamente, podemos ver a torre em toda a sua extensão e ir nos aproximando da cruz. Vejam essa belíssima imagem, tendo como fundo as montanhas, característica de toda a região de Petrópolis. Existe uma oscilação da imagem devido aos ventos, aos próprios controles sensíveis e também à falta de prática do operador.
Descendo um pouco a objetiva da câmera, para os espectadores se localizarem, vemos à esquerda a casa da Princesa Isabel, bem na esquina da Avenida Keller com a Rua 13 de Maio. Mais à direita um pouco, o posto de gasolina, onde existe uma loja do McDonald's e um prédio antigo, conhecido como Edifício Princesa. Girando para a direita, podemos observar algumas casas que fazem frente com a Rua Ipiranga. E aqui vemos a confluência da Rua São Pedro de Alcântara com a Avenida Ipiranga e a Rua Raul de Leone. Girando um pouco mais para a direita, temos a Avenida Tiradentes, completando o quarteirão onde está construída a Catedral. Focando a câmera para baixo, temos a noção exata da vista que nossos heróis observaram ao se aproximar da cruz, que está situada a incríveis 70 metros do solo. Após observar o telhado da catedral, que tem o formato de uma cruz, voltemos nossa atenção para a torre. Imagine nossos heróis em pé na base da cruz, onde na época das obras havia um parapeito de aproximadamente 1 metro ou um pouco mais, em forma de círculo. Observando que esse lado da cruz é o lado oposto à Avenida Queller, ou seja, é o lado que dá para o telhado da igreja. Vamos tentar colocar a cruz no centro da imagem, dar um zoom e congelar a cena para analisar o braço horizontal da cruz. Podemos ver que a cruz foi revestida com uma chapa, provavelmente à prova de ferrugem, e aplicada uma cantoneira em todas as quinas, para embelezá-la e talvez reforçar a estrutura da mesma. Dando continuidade, vamos descendo a câmera lentamente, para observar a torre com mais detalhes. Vemos aqui novamente o telhado por outro ângulo, aparecendo a parte circular que fica sobre o altar. Vejam agora que belíssima imagem, fazendo lentamente uma varredura parcial do centro histórico de Petrópolis, observado exatamente por quem estivesse na posição e no nível da cruz da catedral. Aqui parte do centro histórico, o museu, a Rua do Imperador, no fundo o bairro Alto da Serra, o Morro dos Milionários e novamente a Avenida Queller. Aparecendo muito pequenininho lá no fundo a Praça da Liberdade e o prédio que funcionou, o Hotel Orleans, depois Palace Hotel, famoso por ser o local onde Santos Dumont fazia suas refeições. Hoje, nesse mesmo prédio, funciona a Universidade Católica de Petrópolis, onde à sua frente as escadarias do hotel foram substituídas pelo Relógio das Flores, local muito procurado pelos turistas para tirar fotos ao visitarem a Encantada, nome da casa de Santos Dumont, que está situada do lado direito do relógio. Descendo lentamente, podemos captar essa imagem da cruz em primeiro plano e da Avenida Queller, ao fundo em toda a sua extensão, mostrando exatamente pelo ângulo de visão de um observador situado por trás da torre, a aproximadamente 70 metros de altura. Vamos fazer um giro
para observar a torre e a cruz pelo lado da frente, onde foram feitas as misteriosas gravações. Estamos agora com a câmera posicionada exatamente em frente e no nível aproximado da cruz. Não podemos nos aproximar muito para evitar a possibilidade de algum acidente, mas podemos aproximar mais um pouquinho, bem devagarinho, e aplicar um zoom para focar no braço horizontal da cruz. Com essa aproximação, verificamos que o revestimento aplicado para proteger e dar acabamento na estrutura da cruz, lamentavelmente cobriu completamente as gravações, tornando essa aventura um mistério que, sem dúvida, aguçará a curiosidade de muitos. Mas, a despeito da impossibilidade da comprovação do feito, duas pessoas têm absoluta e inabalável certeza de que essa é uma história verídica. Infelizmente, só comprovável pela retirada da cruz do seu local e removido o seu revestimento. Operação essa totalmente inviável, por razões óbvias. Assim, o mistério da gravação das iniciais dos nomes de nossos heróis na cruz da Catedral de Petrópolis permanecerá para sempre. Só não é um mistério para duas pessoas, os dois personagens dessa incrível história. Nos despedimos aqui, encerrando a apresentação dessa incrível aventura. Até o próximo vídeo.